Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certinho? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nono ano. É uma alegria poder estar gravando para você, principalmente nesse início de ano. É importante, né, a gente começar bem, né? Nono ano, final de Fundamental 2. É importante principalmente começar bem em matemática. Matemática tem assuntos aí ao decorrer de todo esse ano com algumas propriedades, algumas coisas que vocês irão ver já no ano que vem no ensino médio. Então, é sempre bom a gente dar o gás agora no primeiro e no segundo bimestre, né, para o terceiro você ficar um pouco mais relaxado e aproveitar também que no segundo semestre desse ano terá muitas novidades em encerramento de Fundamental 2, formatura, então tem muita coisa para você viver junto com a gente aí. Então, a ideia aqui, como eu falei em sala de aula, é trazer alguns vídeos relacionados ao seu conteúdo para que você, quando estiver estudando, tenha capacidade de desenvolver e criar essa habilidade, essa competência dentro desse curso, para que você possa usar lá fora, para que você possa ingressar no ensino médio e ter êxito, né, no seu estudo. Então a ideia aqui, inicialmente, se você pegar o teu livro aí, nós começamos ali então dentro do conjunto dos números reais, nós vamos permear um pouquinho sobre o que é o conjunto dos números reais, né? Então, como você viu no ano passado, no oitavo ano, o conjunto dos números reais é contemplado, inclusive, de alguns conjuntos que corroboram para que você entenda que algumas propriedades que serão colocadas aqui, conteúdos, você possa ter base suficiente para você desenvolver dentro do seu hábito de estudo, dentro do seu cronograma de estudo. É muito importante você começar bem, ressalvo isso. Eu quero trazer do que a gente está vendo em sala de aula, eu quero trazer para você um pouquinho, né, diante daquilo que foi ministrado, um pouquinho sobre propriedade de potência, o que são essas potências, né? Como está ali no livro, potência é o quê? Potência é uma das operações da matemática. Ela tem como objetivo mostrar que eu posso usar a ferramenta multiplicação de uma forma muito mais reduzida, uma forma mais simples de enxergar. Então eu contemplo a potência como uma operação da multiplicação. E muitos alunos, eu espero que você não, têm sempre essa ideia de quando eu estou usando a potência eu tenho que usar a soma. Muito pelo contrário. Quando nós temos a potenciação, nós estamos falando especificamente de um braço da multiplicação. Então se nós não tivermos essa ideia, a gente vai ter algum problema lá na frente, principalmente quando esses assuntos forem permeados em alguns conteúdos que você vai ver durante o ano, que vai ser imprescindível o conhecimento, então, da potenciação. Então, vem aqui comigo, que eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, eu trouxe que potência é uma operação da matemática que tem como objetivo, então, representar uma situação onde envolva a operação da matemática chamado multiplicação. Então, a potenciação ela é constituída de uma base e de um expoente. Então essa base sempre vai ser um número real. Então aqui eu posso ter um número positivo, posso ter um número negativo, posso ter um número decimal, posso ter um número fracionário, enfim, essas são as características da base. E o conjunto, e o n, que é representado pelo expoente, ele também pode ser um número real? Pode, mas obrigatoriamente tem uma ressalva. Esse n ali, que está representado pelo expoente, ele deverá sempre estar no conjunto dos números naturais. Então, ou seja, ele deverá sempre ser positivo, exatamente. Ok? Então, esse n aqui sempre será positivo. É importante você anotar isso no seu entendimento. É importante você anotar aí no seu livro, no seu caderno, no seu fichário, que é importante você saber que o conjunto dos números naturais sempre vai estar presente nos expoentes das potências. Mas, contudo, portanto, todavia, nós encontramos esse expoente às vezes negativo, encontramos esse expoente na forma de fração, encontramos esse expoente, por exemplo, na forma de decimal. Então, como é que eu transito, como é que eu resolvo esse tipo de problema quando encontro expoente com essa natureza? Então eu coloquei aqui alguns exemplos e trouxe então que a base sempre vai estar representada por A, então isso aqui é uma forma genérica, e o expoente sempre vai ser um número natural representado sempre por N, que tem essa perninha aqui um pouco mais larga. Então aqui eu coloquei alguns exemplos que você já viu na sala comigo, que quando você tem 2 elevado a 3 ou a terceira potência de 2,
significa que esse 3 aqui manda a base repetir 3 vezes. E ela repetiu realmente 3 vezes. Só que eu não utilizo a operação de adição. Eu utilizo a operação de multiplicação. Esse é o pulo do gato. Muitos alunos que ingressam comigo no 6º ano, vai pelo 7º, passa no 8º e chega aqui como você chegou no 9º, usa, infelizmente, a operação de adição quando faz a operação da potenciação erradamente. Ou seja, ele coloca que 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo é 6. Porque ele simplesmente pega aqui 2 vezes 3, 6. Então ele, teoricamente, ele aplicou realmente a multiplicação, professor. Sim, só que quando você tem o expoente, que é o que manda na potência, manda a base repetir 3 vezes, a multiplicação vai estar entre esses números multiplicado pela base. E aí que é o pulo do gato. Então é 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Eu não posso esquecer esse procedimento. Muitos alunos, eu tô batendo essa tecla porque tem muitos alunos que infelizmente ainda na potenciação soma os números. Isso é um problema, ok? Então, como eu disse, vai encontrar, por exemplo, um número negativo no expoente. E quando esse número negativo no expoente, pensando que ele sempre deverá ser natural, eu tenho que esse negativo aqui, eu vou ter que fazer uma espécie de transformação para que esse número seja natural. Então, quando você obtiver um expoente negativo, ele vai gerar uma fração. Todo expoente negativo vai virar uma fração. Como assim virar uma fração? Bem, se você observar, a base é um número natural 2. E todo número natural, eu tenho 1 embaixo dele. É 1 mesmo, 1, né? É uma fração unitária. Então, quando eu tenho um expoente negativo, esse 1 que estava embaixo, ele sobe, e o 2 que estava em cima, ele desce. Então, ou seja, esse sinal negativo ele vai inverter a base. E aí, quando eu inverto a base, esse expoente que era negativo passa a ficar positivo. É esse procedimento que você vai fazer quando estiver com o expoente negativo. Tá certo? Tem que anotar isso aí no seu fichário. Muito bem, aí eu faço o seguinte, ó. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Muita gente fala assim, puxa, mas da onde saiu esse 1/4? Deus do céu! Né? Então, justamente é que quando eu tenho um expoente negativo, ele vai virar uma fração. Mas se ele já estiver na fração, ele vai continuar na fração. A única coisa que vai acontecer é que eu vou mudar de posição o numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. É isso que o expoente negativo vai pedir para você fazer. Sempre for negativo, tem que inverter a base. E aí eu encontro o clássico, né? O expoente elevado a zero. Então, quando a base não for nula, ou seja, ele for diferente de zero, qualquer número elevado a zero sempre vai ter o seu resultado 1. Então, qualquer número, Marcos elevado a zero, Patrícia elevado a zero, João elevado a zero, enfim, qualquer coisa, não sendo zero na base, o expoente for zero, o resultado sempre vai ser 1. Tá certo? Anota isso aí também que é importante. E aí você encontra, por exemplo, um expoente fracionário. Então, quando o expoente está na forma de fração, vai virar um radical. Então, presta atenção. Negativo e inverte a base. Fracionário vai virar um radical, vai entrar na radiciação. Por quê? Porque não podemos ter expoente fora da sua naturalidade. Se apresentar algum expoente fora de um número natural, tem que fazer a transformação. Então, quando eu tenho 1/3 aqui, ele vai formar então a raiz cúbica de 27. Ou seja, o 3 aqui vai virar índice, então o denominador vira índice e o numerador vira expoente do radicando, que é um número que vai ficar dentro do radical. E aí, se você fizer raiz cúbica de 27, 3, então eu tenho a resposta. Então, quando você chegar lá, 27 elevado a 1/3, a resposta vai ser 3. Então, veja, a matemática ela tem a sua grandiosidade, ou seja, ela tem a sua peculiaridade. Por quê? Porque ela tem algumas coisas que eu tenho que fazer no meio do processo para obter o resultado. Às vezes, matemática usa bastante a lógica, concordo. Mas tem coisas na matemática que a lógica não vai funcionar, mesmo estando numa ciência exata. Mas isso quer dizer que tem algum momento eu vou ter que fazer uma espécie de transformação
eu tenho que fazer algum algoritmo específico para aquele conteúdo para obter aquilo que eu estou procurando, que é a resposta dessa operação. Então, é importante você sempre buscar algo diferente daquilo que você está sendo ministrado em sala de aula. Eu não sou o melhor nem o pior professor que você já passou na tua vida. Lembrando que você está no 9º ano. Então, é importante você ter esse hábito de estudo, de você ver outras pessoas que falam sobre esse assunto, que te dá um leque maior de informação, para a gente entrar efetivamente no conteúdo que está sendo ministrado aqui na sala de aula. Tá bom? E aí, por último, eu tenho a propriedade das potências. A propriedade da potência é iniciado ali a partir do 7º ano. Você observa que ele dá uma pausa no 8º e volta novamente aqui para o 9º, porque você vai encontrar no ensino médio todo esse assunto que, quando for aplicado a algum exercício que envolva esse tipo de coisa, de propriedade, você já sabe que pode utilizar sendo aplicado da forma correta. Então, quando eu tenho uma propriedade de potência, ele diz que quando eu tenho a mesma base diante de uma multiplicação, que é o produto de potência, eu tenho que somar os expoentes. Eu somo os expoentes quando for um produto. Quando for uma divisão ou um quociente, eu vou ter que subtrair o meu expoente. Então a base ela sempre vai ser repetida na resposta, tá? Mas tem que tomar cuidado quando esse sinal aqui, por exemplo, de divisão, ele vai estar representado por um sinal negativo, que é esse cara que está aqui, e esse sinal de multiplicação para o expoente vai virar um positivo, que é o que está aqui, tá? Então esses sinais que aparecem, sendo ele negativo, por exemplo, um sinal negativo, professor, eu vou inverter aqui primeiro para depois... Não. Aqui, se você observar que a base é a mesma, você pode aplicar essa propriedade, então resolve de uma forma mais rápida e firme. Certeza que você está fazendo. Aí no final você pode... 2 elevado a 10 é 1.024. Caso ele peça para você que desenvolva essa potência. Mas como ele não pediu, então deixa exposto lá 2 elevado a 10, 2 elevado a 7. Né? Se ele, por exemplo, pediu lá, desenvolva a fração, e chegou 2 elevado a 2. 2 elevado a menos 2. Você falou que não pode. Sim, mas ele pediu para você desenvolver, você vai chegar num quarto. Mas se ele pediu para você resolver e ficou 2 elevado a menos 2, não está errado, porque ele não pediu para você desenvolver. Então, são coisas na matemática que eu preciso estar atento, porque senão se ele pede uma coisa, você faz outra, ou ele pede outra, faz um, aí não chega num acordo. Então, presta sempre atenção o que o enunciador está solicitando de você. Está desenvolvido? Desenvolva, vai ter que chegar num quarto. Presente, represente. Vai chegar em 2 elevado a 2 e pronto, você resolveu, por exemplo, uma propriedade de potência onde você obteve, por exemplo, 2 elevado a menos 2. Não tem problema nenhum acontecer isso. Agora, você sabe intrinsecamente que não pode ficar negativo. E aí você tem todos os mecanismos para você transformar esse negativo em positivo e resolver o problema da potência. Tá certo? E aí você, por último, tem a propriedade de potência. A propriedade de potência diz que eu tenho que multiplicar, porque aqui ficou assim, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Ele pediu, o expoente pediu para repetir isso aqui 3 vezes. Repetiu, 1, 2, 3. E aí como ficou multiplicação? Porque nós vimos que na potenciação o número que multiplica as bases, entre eles a operação é multiplicação, eu caio aqui na primeira propriedade, que eu vou somar isso aqui, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9. Então aqui ficou 2 elevado a 9. Se ele pede para você desenvolver, beleza, põe lá 512. Mas ele quer que você só represente a potência de potência em uma só potência, então fica lá exposto 2 elevado a 9. Tá certo? Então eu posso aplicar. Então o que eu faço aqui nesse caso, né? Direto. Em vez de você pular por aqui, você faz isso aqui, 3 vezes 3, 9. Tá? Então potência de potência eu multiplico o expoente que está lá fora em cima do parênteses e o expoente que está em cima da base. Na divisão, eu subtraio os expoentes e na multiplicação eu somo os expoentes. Então, é assim, essa parte introdutória é bem simples, bem tranquila. Agora é só aplicar esse exercício que está no seu livro e você tem êxito nesse conteúdo aí. Vamos avançando devagar, ok? A gente está tendo tempo ainda para isso, tá? Então anota qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa, estou à sua disposição. Tá ok? Eu encontro você na próxima. Fique com Deus. Até lá. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.